A paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, hoje com a lição de número 9, a suficiência de Cristo em meio às dificuldades. Estaremos aí nos debruçando sobre este tema, mais este tema tão relevante à nossa vida espiritual. Nosso texto áureo, ele diz assim, está em Filipenses 4,13, versículo muito conhecido de todos nós: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E a nossa verdade aplicada, ela diz o seguinte: em Cristo somos fortalecidos e capacitados a vencer as adversidades do tempo presente. Note que ele coloca aqui, no início da frase, ele coloca em Cristo. Em Cristo somos fortalecidos e capacitados. É em Cristo. Não é nas nossas próprias forças, não é na nossa própria capacidade, não. É em Cristo. Nós somos dependentes dele. Sem ele, não podemos fazer nada, não podemos vencer as adversidades da vida, porque somos fracos, somos falhos, mas com Ele nós somos fortalecidos e venceremos no nome do Senhor Jesus. Então, título: A suficiência de Cristo em meio às dificuldades, é o tema da lição de hoje. Primeiro objetivo da lição vai nos ensinar a realidade dos momentos difíceis. Nosso segundo objetivo, destacar a percepção de Paulo ante as adversidades. E um terceiro objetivo, mostrar que Cristo é suficiente em nossas vidas. O texto de referência está em Filipenses, no capítulo 4. Nós sempre falamos com os irmãos para ler todo este capítulo, para que você tenha um entendimento melhor sobre o tema que estaremos estudando neste dia. Nossa introdução, Bispo Samuel Ferreira, que está comentando este trimestre, e a nossa introdução, nosso comentarista diz assim: é diante das adversidades que o verdadeiro cristão tem um entendimento mais amplo sobre o que é essencial e indispensável para a sua vida, bem como uma excelente oportunidade de testemunho para edificar outros, Através da nossa vida, através do nosso testemunho, nós testificamos a respeito de Jesus Cristo. Às vezes, não falamos abertamente. Quando temos oportunidade, sim, mas às vezes nós não temos esta oportunidade e precisamos aqui, como ele diz aqui, bem como uma excelente oportunidade de testemunho para edificar outros, Tanto edificar nossos irmãos, como também pregar a palavra de Deus com a nossa própria vida. E isto ocorre muitas das vezes, como ele diz aqui no início, é diante das adversidades. É aí que aquele seu amigo não crente, a sua amiga não crente, o seu colega de trabalho vai olhar para você e ver que você está passando por uma dificuldade, por uma adversidade. Ele vai ficar observando como é que vai ser o seu comportamento. Você vai se desesperar? O que você vai fazer? Você vai confiar plenamente em Cristo, porque Ele é suficiente na sua vida e na minha vida. Aqui no primeiro tópico, estaremos estudando a realidade dos momentos difíceis. Segundo tópico, Paulo e a igreja em Filipos. E o terceiro tópico, a suficiência de Cristo. E a pastora Elianai, na sua aula
de superintendentes e professores da Escola Bíblica Dominical, ela coloca o seguinte: diante das adversidades, quem consegue fazer uma leitura da própria realidade e tem um entendimento alargado sobre o que é prioritário, importante, essencial e indispensável, né? Momentos de provações são também momentos de oportunidades de testemunho, de superação e abertura de novos caminhos. Mas tudo isso é para quem é um verdadeiro cristão, pois Cristo jamais nos faltou em tempo algum. Ele está sempre conosco, sabemos disso. Estar na companhia de Cristo nos dá tudo o que precisamos para atravessar os vales sombrios da vida, as dificuldades da nossa vida. Estar desertos também, nos desertos, a tempestade tenebrosa, ou seja, qual for a sensação que tem quem está no olho do furacão, passando por um momento talvez angustiante, desesperador, né? O Senhor passa conosco, o Senhor permanece conosco, né, diante das maiores dificuldades da nossa vida. Lá em Mateus, no capítulo 28, versículo 20, diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E a promessa, olha a promessa: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Lá em Hebreus 12, 2, diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Ele intercede por mim, ele intercede por você diante do nosso Deus. Suficiência quer dizer plenitude, é ter o necessário e não ter falta de nada. Cristo nos oferece essa possibilidade. Tendo, então, temos tudo o que precisamos para seguir adiante na nossa caminhada de fé. Lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 8, nos diz assim: e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. E lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 2 e 3, para finalizar, nos diz assim: graça e paz a vós vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que vos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que, por ela, fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então, o Senhor Jesus Cristo, Ele está conosco, é Ele que nos dá a vitória, é Ele que é a nossa suficiência. Nele nós temos tudo. Vamos orar, pedir ao Senhor que nos ajude, nos dê entendimento em mais essa lição do dia de hoje. E só antes de orar, o nosso comentarista, na conclusão, diz assim: diante da realidade humana, as adversidades não passarão, os desejos e os anseios não vão passar, mas todo aquele que estiver em Cristo Jesus será fortalecido e será saciado em seu interior, pois Ele é suficiente. Vamos orar. Curve a sua cabeça. Amado, soberano, eterno Deus, agradecemos ao Senhor
por mais esta rica oportunidade de estarmos aqui para estudarmos a Tua Palavra. Pedimos a Tua bênção por cada um dos professores que irão, a partir de agora, ministrar esta aula. Usa-os poderosamente. Fale aos nossos corações. Assim oramos, agradecidos no nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Que você continue tendo saúde física, saúde mental, saúde emocional e, acima de tudo, saúde espiritual. Deus te abençoe. Vamos então à nossa aula com os nossos professores. A paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, amados. Estamos juntos para mais uma lição de Escola Bíblica Dominical. No dia do Senhor estamos estudando a Palavra do Senhor. E a lição desse dia, como já foi falada, é sobre a suficiência de Cristo em meio às dificuldades. E para iniciar essa lição, o primeiro tópico, ele traz para nós uma reflexão a respeito da realidade dos momentos difíceis. Nos chamam para pensar na realidade dos momentos difíceis. E diz assim a introdução do primeiro tópico: enquanto estivermos neste mundo caído, as adversidades farão parte da vida do crente fiel. Contudo, elas não servem para nos parar, e sim para que o plano de Deus seja manifesto. O que nós vemos aqui é que a realidade dos momentos difíceis é realmente algo que não se pode contraditar. Todos nós temos momentos difíceis. Esses momentos são reais e podem ser muito dolorosos. Diante das adversidades, quem consegue fazer uma leitura desta realidade, quem tem um entendimento um pouco mais abrangente do que é prioritário, do que é importante, do que é essencial, do que é indispensável, vai estar melhor preparado para passar por esses momentos difíceis com um pouco mais de equilíbrio. As adversidades fazem parte da vida. No terceiro trimestre do ano passado, nesta mesma data, nós passamos um período de qualidade estudando sobre os métodos e as estratégias divinas de transformação das adversidades em momentos propícios para alcançarmos vitória e vermos milagres acontecendo. Foram muitas as horas que nós nos debruçamos sobre essa realidade dos momentos difíceis em busca de direção do alto, em busca de socorro na hora da angústia e de abertura da nossa visão para ver Deus operando, mesmo quando parece que Ele está fora de área ou desligado ou que não esteja escutando o nosso clamor. Sim, enquanto nós estivermos neste mundo caído, as adversidades farão parte da vida do crente fiel. Mas o escape, o socorro, o livramento também. A serenidade, o ânimo pronto para resistir e permanecer de pé também. A força para enfrentar os embates também. A confiança e a esperança também. Adversidades geram oportunidades e é isso que aprendemos com a palavra de Deus. A providência de Deus, ela pode ser misteriosa, mas ela nunca falha. Aqui, o texto áureo da nossa lição diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Filipenses 4:13. Mas nós somos fortes pela graça de Deus e somente por ela. É por esta graça que nós podemos colocar todos os nossos infortúnios, adversidades, injúrias pessoais, traições, sofrimentos e provações diversos sob os nossos pés. E vamos mantê-los ali,
até que Deus nos deu escape. Quando eu leio lá em Lucas 21:19 e reflito sobre esta passagem, isso é muito instigante para mim, porque lá está escrito: na vossa paciência possuí as vossas almas. Na verdade, isso está dizendo que nós precisamos estar de posse da nossa própria alma e no nome de Jesus e na força do Senhor ditar o nosso próprio destino e não sermos possuídos pela nossa alma, pelas nossas emoções, ao ponto de dizer: eu não consigo me controlar, o que eu posso fazer? Sim, nós não podemos controlar o que os outros nos fazem ou as calamidades que se abatem sobre nós, mas pela graça de Deus nós podemos controlar as nossas reações e termos um comportamento aprovado e santo diante de tudo que nos sucede. Romanos 8,32 diz que aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? E João 16,33, que vamos citar em alguns momentos desta lição: eu tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, o primeiro item desse primeiro tópico, ele diz que os nossos momentos difíceis, que as dificuldades, que as adversidades, que as calamidades, tudo isso é resultado da realidade do pecado. Diz assim o texto da nossa lição: a Bíblia nos relata a entrada do pecado na história humana, em Gênesis capítulo 3, dos versos 16 ao 19. Eu sugiro vocês que façam uma leitura um pouco mais abrangente, que comecem lá no versículo 14. Então leiam Gênesis 3, do 14 ao 19. E você vai ter ali um relato da entrada do pecado na história humana e qual foi o juízo de Deus sobre ele. As consequências do pecado na criação trouxeram um mal sem precedentes. Todo o sofrimento que advém sobre a humanidade tem a sua causa primordial no pecado de Adão. Sofremos diretamente os resultados do pecado na história desde os primórdios. Assim, não é possível negar a realidade do pecado, pois tanto o injusto quanto o justo sofrem pelas consequências do pecado em sua esfera mais existencial e finitude do ser, como salário do pecado. Romanos 6:23. Millard Erickson afirma que existe uma dificuldade hoje em falar sobre o pecado, pois é um assunto desagradável. Sim, irmãos, é um assunto desagradável. Mas uma vez que todo o sofrimento que advém sobre a humanidade tem a sua causa primordial no pecado de Adão, então sim, nós precisamos falar dele em alguns momentos para termos o nosso entendimento um pouco mais alargado nesse sentido. Nós já estudamos isso em alguns momentos anteriores, que o mal entrou na história da raça humana através do primeiro homem que caiu na rede de engano do agente do mal, que é o diabo. Inclusive, no primeiro tópico da lição passada, nós começamos a tratar exatamente deste assunto, porque este é o arqui-inimigo de Deus. Este é o antagonista principal dos cristãos. Bem, uma vez tendo caído na rede de engano do diabo, o homem praticou o pecado de rebelião contra o Criador. A questão do mal, ela é tratada na Bíblia a partir do relato do livro de Gênesis sobre a queda do homem. As consequências da entrada do mal do mundo, do pecado original na criação, que trouxeram então uma desgraça sem precedentes.
A palavra pecado, ela é sinônimo de muitas outras que são utilizadas na Bíblia. Quando nós vamos desfolhando as páginas do Antigo Testamento, nós vamos encontrar muitas palavras que, quando foram traduzidas para o português, foram traduzidas por pecado. Essas variadas palavras que nós encontramos no Antigo Testamento com significados próprios, elas indicam conceitos distintos sobre o pecado. São vários os termos, e esses termos, essas muitas palavras com os seus significados, elas vão ampliando o nosso conceito de pecado e nas suas várias manifestações. Quando a gente olha lá na origem, lá na formação das palavras, que a gente chama de étimo das palavras, ou etimologia, que seria o estudo da origem das palavras, quando nós olhamos no étimo, na origem, das palavras mencionadas no Antigo e Novo Testamento, então nós vamos nos dando conta da amplitude, da abrangência do pecado e das suas múltiplas manifestações. A palavra usada no Novo Testamento para pecado é hamartia. E hamartia indica que o primeiro homem, lá no princípio, perdeu o rumo da sua vida e fracassou em não atingir o padrão divino estabelecido para a sua vida. É uma palavra que tem um sentido mais abrangente do que as palavras para pecado no Antigo Testamento. Possui um sentido mais forte que a ideia de fracasso ou transgressão. Ou seja, pecado não é apenas um fracasso humano, não é apenas uma transgressão humana. Tem o sentido de poder do engano. Isso nós lemos em Romanos 5,12, Hebreus 3,13. Pecado é mais que um fracasso, é uma característica que indica culpabilidade. Mal e pecado são sinônimos. Existem diferenciações, existem diferentes modos de categorizar, de nos referirmos ao mal. Nós vamos encontrar, por exemplo, o mal moral, o mal natural, aquele que alcança os seres humanos na forma de calamidade, é um mal. Uma doença é um mal. O mal religioso, ou o mal espiritual, o mal social, entre outros. Mal é um termo mais amplo que pecado. Pecado é de fato uma ativa oposição a Deus, uma transgressão das suas leis, mas é realmente um termo mais amplo. E quando o homem transgride as leis de Deus por escolha própria, você tem aí o pecado acontecendo como um tipo de mal. Mas veja vocês, o cristianismo, ele é a religião da redenção da raça humana. Diz a palavra de Deus que Jesus Cristo veio para desfazer as obras do diabo. Então, a religião cristã, ela tem dentro da doutrina do pecado um estudo pormenorizado que nos ajuda a conhecê-lo e também combatê-lo. É impossível nós tratarmos de pecado, colocar o nosso foco no pecado e não mencionar a redenção do pecador e, naturalmente, a relação desse pecador com aquele que é a fonte de todo bem, que é o nosso Deus eterno. Deus não interrompeu a sua comunicação com os seres humanos por causa da queda, não. O capítulo 3 de Gênesis, mencionado aqui pelo comentarista, mostra o diálogo que se estabeleceu entre Adão e o Criador. Mostra o juízo de Deus sobre o pecado, mas também as novas diretrizes divinas quanto à sobrevivência humana no planeta após a entrada do pecado no mundo. O certo, irmãos, é que o temor a Deus nos preserva das influências malignas do pecado. O certo é que
nós também não estamos expostos incondicionalmente aos seus resultados funestos. O sacrifício de Jesus é suficiente para nos libertar das amarras do pecado, e a presença do Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, nos fazendo sábios para a salvação que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Apenas 2 versículos para a nossa meditação. Provérbios 8:13, o temor do Senhor é odiar o mal. A soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu odeio. Provérbios 16:6, pela misericórdia e pela verdade, a iniquidade é perdoada, e pelo temor do Senhor, os homens se desviam do pecado. Ainda que seja um assunto desagradável, precisamos sim conversar sobre o pecado, mas sobretudo sobre a suficiência de Jesus Cristo para desfazer o mal impetrado pelo pecado na vida da criatura humana. O pecado é real, o salário do pecado é a morte, mesmo tendo sido alcançados, lavados, purificados, justificados e recebidos de novo na comunhão da Trindade, nós ainda pecamos. Em 1 João 1:8 nós lemos que se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Nós pecamos. E nós pecamos porque somos pecadores. Nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. Esta é a natureza humana. Quando nós recebemos uma nova natureza em Cristo, os nossos pecados são perdoados. Nós passamos a andar em novidade de vida. Mas a velha natureza, ela vai teimar para assumir o controle sempre. Nós é que precisamos mantê-la subjugada e mortificada. Lembremos-nos, portanto, que ainda que pecadores, estamos limpos. Estamos em processo de santificação. E sim, somos novas criaturas, podendo até mesmo estar na presença de um Deus Santo pela cobertura do sangue de Jesus. Finalizando esse item, deixo Miqueias 7:18 e 9, que diz: quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade, que passa por cima da rebelião do restante da sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. Tornará a piedade de nós, sujeitará as nossas iniquidades, e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. Bem, vista essa questão da realidade do pecado, e é por causa disso que momentos muito difíceis acontecem na nossa vida, o 1.1 vai nos falar que há dias de calamidades e que há dias de aflições. Diz assim o texto da revista: desde os tempos antigos, o ser humano se pergunta por que o justo sofre. O livro de Jó é a resposta do Antigo Testamento para esta pergunta. No livro de Jó, Deus apresenta os motivos para o sofrimento do patriarca. Lá em Jó, capítulo 1, verso 8, nós lemos: observastes tu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, que desvia-se do mal. Ele padeceu porque era justo. O salmista também questiona a Deus acerca da causa da prosperidade do ímpio e do padecimento do justo. Por fim, vemos no ministério dos apóstolos e principalmente no ministério de Jesus as adversidades como uma marca da aprovação de Deus em sua vida, pois Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Salmo 46, 1. Aqui está dizendo para nós que Jesus, o príncipe da nossa salvação, foi consagrado por meio da aflição. Então, quando olhamos para Ele, autor e consumador da nossa fé,
nós conseguimos tirar força na fraqueza, alegria das lágrimas, contentamento nos dias sombrios e prosseguimos vitoriosos, certos de que a vitória é nossa, em nome de Jesus. O padecimento dos justos tem sido motivo de muitos questionamentos ao longo dos séculos. Por que o justo sofre? Por que a infância é tão atribulada e exposta a gravíssimos, seríssimos problemas e dificuldades? Nesse item, o comentarista vai chamar a nossa atenção para o sofrimento do justo Jó. Ele fala das reflexões dos salmistas em meio às suas muitas dores. Fala do ministério dos apóstolos, que foi permeado de muitas tribulações. E, por fim, fala de Jesus Cristo, nosso exemplo maior de força e graça em meio aos maiores combates de aflição. Quando nós olhamos para o nosso Antigo Testamento, abrimos e folheamos e temos a oportunidade de ler o livro de Jó, o que nós encontramos aqui é relevante em todos os sentidos. Apesar de suas muitas palavras, dos seus questionamentos a Deus, nas respostas aos seus companheiros e aos seus arguidores, a palavra de Deus nos afirma que em todo o seu sofrimento Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó 1:22. Irmãos, Deus sempre tem certeza do que faz. Conosco não será diferente. Pode acontecer das nossas ações serem falhas, porque não temos o conhecimento de todos os fatos, nem temos a visão do futuro, mas Deus é poderoso. Ele conhece tudo, Ele conhece todos, em todos os tempos, em todos os lugares. Portanto, o que Ele faz e quando faz, sucederá conforme o planejado, porque os seus planos nunca poderão ser frustrados. Jó 42:2. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus propósitos pode ser impedido. Que coisa! A Bíblia nos diz que nós fomos chamados para o sofrimento. Aqui mesmo no livro de Jó, diz que as nossas aflições, elas acontecem como as fagulhas que saem das fogueiras, né? Assim como as fagulhas sobem para o ar, assim também o ser humano nasceu para o sofrimento. Bem, lá em 1 Pedro 2, versículos 20 e 21, diz: Por que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo bem, sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus, porque para isto foste chamado, porque também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Aqui está dizendo que nós fomos chamados para o sofrimento. Bem, como Jó, nós às vezes presenciamos o outro lado da moeda, mas ele demonstrou um comportamento santo, mesmo depois que a calamidade o abateu. Uma notícia ruim emendou com outra e com outra, até que ele perdeu absolutamente tudo. Mesmo assim, assumiu uma atitude exemplar diante da desgraça. Jó capítulo 1, 20 e 21. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou sua cabeça, se lançou em terra e adorou. E disse: No saí do ventre da minha mãe e no tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Também no livro dos Salmos, os Salmos, que é um guia devocional para todos os cristãos de todos os tempos, nós vamos ver em inúmeras passagens que, por causa do abatimento da alma, as pessoas podem até não enxergar com clareza o que se passa e podem ficar mesmo muito perturbadas com aquilo que não conseguem entender ou explicar.
O salmista, muito deprimido, ele exclamou no Salmo 42:5: Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Realmente o impacto do sofrimento faz com que as pessoas reclamem insistentemente. Jó capítulo 7, versículo 11: Por isso não reprimirei a minha boca, eu falarei da angústia do meu espírito, eu me queixarei por causa da amargura da minha alma. E ainda leva ao desespero. Quando a pessoa está debaixo de intenso sofrimento, ela fala mesmo, ela conta mesmo, ela divide mesmo. E também pode chegar a ficar muito desesperado. Jó 30 diz: E agora derrama-se em mim a minha alma, os dias de aflição se apoderaram de mim. E então nós vamos poder ver o desespero que se abateu de alguém que não podia fazer nada para mudar aquele quadro terrível de sua história. Mas é um salmista também que vai reconhecer a providência divina no meio da aflição, quando diz no Salmo 31, versículo 7: Eu me alegrarei e me regozijarei na tua benignidade, porque o Senhor considerou a minha aflição, conheceu a minha alma nas minhas angústias. Desses sentimentos desconcertantes e conflitantes, ninguém escapa. Nem um rei como Davi, ou um gênio musical como Asaf, mas a solução divina está disponível a todos, sem discriminação. Aí, na sequência aqui, vocês viram que eu falei que nesse item, o comentarista está se referindo aos dias de calamidade e aflições que se abateram sobre Jó, sobre os salmistas, sobre os discípulos de Jesus e sobre o próprio Jesus. Nós vamos ver aqui, por exemplo, que os discípulos e apóstolos, eles foram igualmente provados nas aflições e calamidades sem fim que recaíram sobre eles. A tribulação veio na forma de perseguições, de torturas, de mortes cruéis. Cada um dos apóstolos de Jesus, com exceção de João, teve uma morte trágica, dolorosa e muito cruel. O mesmo sucedeu a muitos outros mártires, discípulos de Cristo no início da igreja cristã. O bispo Inácio de Antioquia, por exemplo, ele recebeu do imperador Trajano a sentença de morrer comido por leões. Um bispo de mais de 80 anos, com uma vida exemplar, com uma trajetória de vida toda construída na presença do Senhor. Quando ele ouviu a sentença, caiu de joelhos e adorou. Erguendo o braço aos céus, ele bradou num êxtase de alegria: Ó Senhor, eu te agradeço por me haver honrado com o mais precioso sinal da tua caridade, permitindo que eu seja acorrentado por teu amor, como foi o apóstolo Paulo. Sua convicção era tal que ele exclamou: Eu sou trigo de Deus. Eu devo ser moído pelos dentes das feras, a fim de me tornar para ele um pão branco e puro. Em meio a provas extremas, os nossos sentidos ficam amortecidos pelo sofrimento. E até é muito fácil esquecer das palavras de Jesus, das promessas do Pai, da presença viva do Espírito Santo em nós para nos consolar e confortar. Esquecer de que Deus envia os seus anjos a nosso respeito para nos guardar na caminhada. Mas estejamos certos de que a provisão divina não nos impede de que, às vezes, seremos provados pela cruz e por aflições. Ninguém deve provar a si mesmo que terá uma vida fácil, mas o que precisamos na hora da angústia é reconhecermos
que nós não somos abandonados por Deus em tempo algum. Deus permite o sofrimento. Este é o treinamento da cruz. Se nós abraçarmos essa doutrina, mesmo que nós sejamos oprimidos pela tirania dos perversos, nós esperaremos com paciência e confiança em Deus, porque Ele há de quebrar o cetro do ímpio, ou então o arrancará das suas mãos. Se como criança esperarmos no Senhor e nos entregarmos sob a sua soberana vontade, confiantemente, seremos então agradáveis a Deus. E apesar das calamidades e das aflições, continuaremos firmes. 1.3 Momentos difíceis são leves e momentâneos. Como assim? É isso que a palavra de Deus diz. Momentos difíceis são leves e momentâneos. Aí você diz, mas não para mim. Para mim não está sendo nada leve e nem tampouco momentâneo. O que a revista diz? Apesar do tema da aflição e das provações ficarem aberto no âmbito do Antigo Testamento, o Novo Testamento nos revela o propósito e o sentido da provação na vida do justo. O apóstolo Paulo afirmou que as nossas provações são leves e passageiras, enquanto que no Antigo Testamento ainda estava se construindo uma teologia do porvir. Lembrem-se vocês de que nós temos uma revelação progressiva. Aquilo que começa a ser construído no Antigo Testamento vai ter o seu cumprimento no Novo Testamento. Jesus nos apresenta uma nova realidade, a realidade da vida eterna, da vitória sobre a morte em sua ressurreição. Com isso, nós entendemos que o ideal de vida veterotestamentária, ou o ideal de vida do Antigo Testamento, como prosperidade material, longevidade, descendência multiplicada, ela distingue-se um pouco do ideal neotestamentário, porque o ideal do Novo Testamento vai um pouco além desta realidade, pois a nossa esperança não está mais nas coisas passageiras desta vida, mas sim na esperança da ressurreição em Cristo. O que acontece aqui neste item é que nós somos chamados, a partir do Novo Testamento, a vivermos com um olho lá na eternidade. O nosso olhar agora ele precisa ser também dirigido para o futuro, para o porvir. O que nós temos aqui? Ele inicia dizendo que o Novo Testamento revela o sentido e o propósito das provações na vida dos justos. Eu vou ler para vocês, segundo aos Coríntios 4, versículos 16 a 18, que diz: por isso não desfalecemos. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Vejamos, irmãos, que com base nesse texto do apóstolo Paulo e em outros textos afim, o Antigo Testamento vai fazendo esse exercício de voltar os nossos olhos sempre para o futuro com Cristo. Qualquer sofrimento presente, por pior que pareça, é algo que precisa ser encarado com esperança e não com desespero, como uma provação passageira e não como uma destruição incapacitante e definitiva. As Escrituras nos ensinam que Deus tem o controle do presente e do futuro, da mesma forma que teve controle do passado. Ele não sabe apenas o que acontecerá, mas ele determina e realiza tudo o que planejou, como também se envolve nos acontecimentos. Nada que nos acontece foge do controle do Senhor.
porque Deus é soberano, nada muda o caminho que Ele traçou, mesmo que esse caminho nos conduza a uma longa espera ou que passemos por tribulações, que segundo Deus são leves e momentâneas e que nos levarão a uma glória enorme, a uma glória eterna, muito maior, muito melhor, muito mais excelente, que há de nos fazer de esquecer todo e qualquer sofrimento. Isso se tão somente permanecermos na posição de não desfalecermos na nossa fé. As nossas momentâneas tribulações não poderão aniquilar a paz que Deus trará aos seus filhos. As riquezas e o poder humano, eles são inexpressivos diante do poder de Deus. A alegria do servo e da serva do Senhor está muito além de si mesmo. Emana de Deus, prospera pela ação do Espírito Santo. Nossa alegria maior deverá ser a por termos os nossos nomes escritos no céu. Por isso nos alegramos na esperança. Isso também nos permite sermos pacientes na tribulação, a perseverar na oração. Qualquer coisa fora disso é realmente momentâneo, fugaz, superficial, por mais importante que pareça para os outros ou para nós mesmos. Enfim, o que temos nesta terra realmente é dor e lágrimas, fraqueza, doença de todo tipo e morte. Mas pense vocês que quando nós estamos diante da realidade da morte, quando nós encaramos a morte de frente, que é um dos momentos mais difíceis que nós atravessamos nesta terra, quando nós vamos até a um túmulo frio, ele funciona para nós como um sinaleiro. Ele está avisando para nós, é para aqui que vocês estão vindo. Mas uma coisa, o servo de Deus tem de certeza na sua vida: nós não estamos caminhando para um destino desconhecido. Nós não estamos indo para um lugar de tormento. Nós não estamos apenas caminhando para uma tumba fria, mas para uma gloriosa ressurreição e uma bem-aventurança eterna com Cristo. Aí, nós teremos alguns versículos básicos aqui para nos fazer entender. O comentarista nos fala aqui sobre a realidade da vida eterna, da vitória sobre a morte, da ressurreição dos salvos. E então eu gostaria de ler com vocês 1 Coríntios 15, 53 e 54, que diz: porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, que isso que é mortal se revista da imortalidade, e quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que diz: tragada foi a morte na vitória. Para o servo de Deus, a morte também é uma vitória. Filipenses 3, 20 e 21 diz: a nossa cidade está no céu, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Se a palavra de Deus diz que os nossos momentos difíceis, eles são leves e eles são momentâneos, acredite nisso. Por pior que esteja a situação hoje, vai passar. O choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã, vai passar. Já está passando. Um novo dia vai raiar. E em nome de Jesus Cristo, ainda que momentos difíceis na nossa vida sejam reais, real também
é a glória do nosso Deus, é o socorro divino, é a paz que nós alcançamos pela presença do Senhor e a certeza de que em todo e em qualquer momento da nossa existência, Deus está conosco e há de nos conduzir em vitória por meio de Jesus Cristo. Amém? Eu desejo a todos um ótimo domingo na presença do Senhor. Que a paz de Cristo, que excede todo o nosso entendimento, guarde o seu coração, guarde a sua mente em Cristo Jesus. Amém. Olá, queridos irmãos, queridos amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês neste dia de domingo, que nós estamos dedicando um preciosíssimo tempo para aprendermos na Escola Bíblica Dominical. Neste dia nós estamos refletindo sobre a lição de número 9, da lição 3 deste ano de 2021, a lição que diz sobre a suficiência de Cristo em meio às dificuldades. Permitam-me pontuar a relevância desta terceira revista do ano de 2021, revista esta elaborada pelo bispo Samuel Ferreira para as nossas vidas. O tema desta revista fala sobre triunfando sobre as batalhas e adversidades da vida. E ela veio muito a calhar nesse momento tão difícil, tão complicado que a cristandade tem passado. Quero ainda ressaltar a fenomenal exposição que foi feita do tópico primeiro, que falou-nos a respeito da realidade dos momentos difíceis que nós enfrentamos nessa vida. Nós aprendemos que esses momentos difíceis que nós enfrentamos são, inclusive, resultado de nós estarmos em um mundo caído, em um mundo pecaminoso, e que por conta disso nós viveremos dias de calamidade, dias de aflições, como Jesus disse em João 16, versículo 33, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A boa notícia é que nós também temos aprendido que esses momentos difíceis são leves e momentâneos. Inclusive, vão produzir para nós um eterno peso de glória acima de toda a comparação. Com isso em mente, nós estamos introduzindo o tópico de número 2. Nós precisamos entender como cristãos de que tudo que acontece está sob a permissão de um Deus todo-poderoso, um Deus que governa o céu e a terra. E nós precisamos entender, inclusive, que o cristão deve se lembrar que nós não pertencemos a este mundo. Como nós estamos meditando sobre a carta de Paulo aos Filipenses, eu gostaria de ler com você o que Paulo escreveu aos Filipenses no capítulo 3, versículo 20 e 21. Eu acho lindo esse texto. Paulo diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Filipenses 3 e 20. A nossa cidade está nos céus. Eu me lembro do que Paulo escreveu aos Coríntios no capítulo 15 da sua primeira epístola. Ele diz que se nós esperarmos em Cristo apenas para esta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. A nossa esperança é Cristo, a nossa suficiência é Cristo. É por isto que nós, assembleanos, entoamos com veemência e com alegria o hino de número 300 da nossa harpa cristã. Nossa esperança é a sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Jesus, que nos é suficiente nesta vida, também será suficiente no porvir. Ele disse para todos nós: não se turbem os vossos corações, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. João capítulo 14. E eu vou preparar lugar. E quando eu for, eu vos preparar lugar, virei outra vez, eu vos buscarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também.
Entenda que o nosso consolo é saber que Jesus está voltando e que tudo que nós passamos nesta vida é passageiro. Eu quero lembrar você que há na Bíblia Sagrada cerca de 2.400 citações a respeito do arrebatamento da igreja. 2.182 são predições proféticas e estão no Antigo Testamento, mas 318 vezes está no Novo Testamento. E isto equivale a dizer a você que no Novo Testamento, de 25 em 25 versículos, um deles está dizendo: Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo, a nossa alegria, a nossa esperança, está à porta. E eu quero continuar aquecendo o seu coração com esta esperança, lhe dizendo que a Bíblia nos assevera, a Bíblia nos dá certeza em Apocalipse 21, e versículo de número 4, que Deus tem preparado para nós novos céus e nova terra. E é neste novo céu e nesta nova terra que Deus limpará de nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Encha o seu coração com essa esperança. Como Paulo disse em 1 Tessalonicenses capítulo 4, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. O tópico 2, na sua introdução, fala sobre Paulo e a igreja em Filipos. A comunidade de Filipos foi uma das igrejas levantadas pelo apóstolo Paulo na sua segunda viagem missionária. E esta foi a igreja que mais contribuiu com o ministério do apóstolo e, além disso, a igreja que mais incentivou o apóstolo Paulo e que mais se aproximou dele. Se você examinar a Bíblia, você vai ver que a igreja de Filipos, ela deu uma grande contribuição financeira para o ministério do apóstolo Paulo. Era uma igreja missionária, uma igreja que não media esforços para ajudar na expansão do reino. E eles ainda contribuíam além das suas posses, além das suas possibilidades. Isso está registrado em 2 Coríntios, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo de número 3. Além disso, eles formavam uma retaguarda de oração para a vida do apóstolo Paulo, para o ministério do apóstolo Paulo. Eles intercediam, oravam por ele, e quando Paulo estava em outra cidade, eles se preocupavam em saber como estava o apóstolo dos gentios. Isso é magnífico. Uma igreja missionária, uma igreja incentivadora, uma igreja que investe em um homem que ela sabe que foi levantado para a expansão do reino dos céus. 2.1 vai nos falar a respeito de um início com variedades e contrastes. É isso mesmo. A igreja de Filipos, ela começou de forma um tanto quanto turbulenta. Se você fizer uma conexão comigo da carta dos Filipenses com Atos capítulo 16, e é sempre importante quando você estiver estudando a carta aos Filipenses, você fazer esta conexão entre Filipenses, a carta aos Filipenses, e Atos capítulo 16, porque em Atos capítulo 16 começa a história da igreja de Filipos. A evangelização em Filipos, ela iniciou de forma bem variada, e dentre estas variações destacam-se pelo menos 4 fatores que nós precisamos ter em mente ao estudarmos a carta aos Filipenses. A primeira coisa que eu gostaria de destacar é o acontecimento de Atos 16, versículo de número 9. Diz a Bíblia que Paulo tinha um plano, e o plano dele era evangelizar a Ásia. Mas a Bíblia diz que o Espírito do Senhor não permitiu que Paulo fosse para a Ásia. Então Paulo, ele tem uma visão no versículo 9 de Atos 16, e ele viu um varão macedônico, um varão da Macedônia. A Macedônia era a região onde estava a cidade de Filipos. E este varão macedônico, ele diz para Paulo: passa a Macedônia e vem nos ajudar. Um pedido de ajuda. E eu destaco aqui a obediência do apóstolo Paulo, a visão que ele teve. Paulo então partiu para a Macedônia e chegou na primeira cidade daquela região,
que era Filipos. A segunda coisa que eu gostaria de destacar é a conversão de Lídia, uma empresária vendedora de púrpura na cidade de Filipos. Lídia, quando se converteu, não apenas ela se converteu, mas toda a sua casa. E ela constrangiu o apóstolo Paulo para ficar em sua casa, e ali eles iniciaram a igreja de Filipos, a igreja dos filipenses. Terceira coisa que vale a pena destacar no início desta igreja é a libertação de uma mulher que tinha um espírito de adivinhação. Era uma mulher que estava extremamente possessa, e ela foi até o apóstolo Paulo e elogiava a missão do apóstolo. Porém, Paulo, cheio do Espírito Santo e de discernimento espiritual, entendeu que aquilo era um espírito maligno tentando de alguma forma confundir a missão. E Paulo então se dirige a ela e repreende aquele espírito maligno, e ela fica liberta. Porém, a libertação de alguns significa a prisão de outros. Quando ela foi liberta, os donos daquela mulher, daquela escrava, que tinham muito lucro com aquilo que ela fazia, arrumaram um jeito de açoitar Paulo, açoitar Silas e prendê-los em uma prisão. Esse é o quarto acontecimento que eu gostaria de destacar: a prisão de Paulo e Silas. Eles estavam machucados, feridos, sangrando, açoitados, presos, acorrentados dentro de uma prisão. Mas veja que Paulo e Silas, mesmo vivendo este momento, eles não reclamam, eles não murmuram. Qualquer um de nós, dentro de uma ótica humana, não viríamos a prisão como algo bom, mas Paulo encarou esta adversidade como uma permissão de Deus para que ele pudesse evangelizar o povo daquele lugar. É interessante perceber como Paulo, um homem muito espiritual, nós precisamos imitá-lo nisso, tinha uma percepção profunda dos momentos de adversidade. Eu gosto do que Paulo escreveu em Romanos capítulo 8, versículo 28. Ele diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E aqui não está acontecendo diferente. Paulo viu a prisão como uma oportunidade. Na prisão, ele canta louvores juntamente com os seus companheiros, e todos os presos ouvem aqueles louvores. Eles ouvem o nome de Deus sendo glorificado em meio à injustiça, em meio à dor, em meio às feridas, em meio àquela crise que eles estavam vivendo. Mas mais do que isso, o texto bíblico vai nos falar que Paulo ora na prisão. É isso mesmo. Paulo nutre a sua vida espiritual juntamente com os seus companheiros dentro da prisão. Quantas pessoas, irmãos, que na hora da adversidade não deixam de trabalhar, não deixam de comer, não deixam de beber, não deixam de lado nem o lazer, mas deixam de lado a vida espiritual. Deixam de ir à igreja, deixam de participar da escola bíblica dominical, deixam de orar, deixam de jejuar, deixam de ler a Bíblia. Mas aqui não. Paulo, mesmo vivendo um momento difícil, ele está dentro da cadeia, ele está sentindo dores, ele não sabe o que vai ser do amanhã, mas ele ora, ele fala com Deus. Que nos momentos difíceis da nossa vida, nós possamos nutrir a nossa vida espiritual com a comunhão com Deus Todo-Poderoso. Que possamos nos lembrar do salmista no Salmo 121, eu elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Jesus, ele nos é suficiente. Paulo entendia isso. E por entender isso, ele não apenas canta louvores na prisão, ele não apenas ora, mas diz a Bíblia que ele aproveita o momento para pregar o evangelho a um carcereiro que se converte dentro da prisão. Veja bem, dentro daquela prisão acontece libertação, acontece louvores, acontece orações e acontece também conversões, mudanças de vida, transformações. Aconteceu uma festa, porque o carcereiro se converteu. Por isso, nós podemos concluir
que mesmo diante dos momentos de maior dor na nossa vida, nós podemos ser vencedores para o reino de Deus. Volto a dizer, em todas estas coisas, como disse Paulo, somos mais que vencedores. Romanos 8, mais que vencedores por Cristo Jesus, o nosso Senhor. 2.2 nos fala sobre o contexto da carta aos Filipenses. Paulo, ele escreveu a carta aos Filipenses. Ele é o autor, indiscutivelmente, Paulo, ele é o autor da carta aos Filipenses. E essa carta, ela foi escrita dentro de uma prisão. Entenda bem isso. Eu disse a vocês que quando Paulo chegou na cidade de Filipos para fundar a igreja naquela localidade, houve a situação envolvendo Paulo que o levou a uma prisão. Depois Paulo foi liberto. Agora, quando Paulo está escrevendo uma carta à cidade ou aos irmãos que estavam na cidade de Filipos, naquela igreja, Paulo também se encontrava dentro de uma prisão romana. E por isso a carta aos Filipenses é conhecida como a carta da prisão, a carta do cativeiro. Assim como Colossenses, Filemon, ela é conhecida como carta da prisão. Paulo, nesta carta, ele enxergou mais uma vez o seu momento de cárcere e de adversidade como uma oportunidade para espalhar as boas novas do Evangelho. Veja que Paulo, ele nos ensina muito em todos os momentos de adversidade, até mesmo quando ele relata em 2 Coríntios capítulo 12, que ele foi arrebatado ao terceiro céu, ao paraíso, e viu coisas inefáveis e ouviu coisas inefáveis. Ele diz que foi-lhe dado um espinho na carne, a fim de que ele não se orgulhasse ou se ensoberbecesse. Ele então começa a entender aquilo que Deus falou para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aí Paulo então, como que batendo a mão ao peito, diz: de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Paulo faz disto um lema para a sua vida. Eu costumo até dizer que Paulo, ele tinha como textual o que ele, no final da sua vida, vai dizer aos anciãos da cidade de Éfeso: em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus. Se você ler Filipenses capítulo 1 e versículo 12, você vai ver que Paulo usou a adversidade daquele momento de cárcere como um benefício para o Evangelho. Filipenses 1 e 12 diz assim: e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Louvado seja Deus. Hoje, a vaidade tem tomado o lugar do propósito. Quantas pessoas colocam as suas realizações pessoais acima do propósito de Deus? Mas aqui está, Paulo está nos mostrando que mesmo que ele sofra, o mais importante é que Cristo seja glorificado. Desta forma, nós somos responsáveis por transformar um momento ruim em um momento bom, em momentos de adversidade, em momentos de triunfo, assim como Paulo fez. Eu estou me lembrando agora do que o salmista disse no Salmo 84, versículo de número 6. O texto ali diz o seguinte, que bem-aventurado é o homem cuja força está em ti. Ele aponta para Deus. E ele diz: o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. Vão indo de força em força. Cada um deles comparece em Sião, na presença do seu Deus. Muitas vezes não somos capazes de entender o propósito de Deus para as nossas vidas. Diante da enfermidade, diante da calamidade financeira, diante da dificuldade espiritual, diante da crise conjugal, mas eu quero dizer a você que Cristo nos é
suficiente diante de todos estes momentos. E eu quero dizer também que, com certeza, há um motivo para tudo o que Deus faz e permite acontecer em nossas vidas. Nós precisamos refletir sobre isto para nós reagirmos de maneira adequada como cristãos no momento de adversidades. Nós não podemos resmungar, não podemos amaldiçoar os outros, nós não podemos nos esquecer do nosso compromisso na igreja, com os nossos pastores, com a nossa liderança. Nós precisamos avançar, nós precisamos ir adiante. Nós temos inclusive duas opções: ou resmungar, ou reclamar, ou amaldiçoar, ou murmurar, ou nós podemos interceder, abençoar e tentar transformar a adversidade em uma oportunidade para que o nome do nosso Deus seja glorificado. Eu me lembro do que José disse aos seus irmãos em Gênesis capítulo 5, versículo 20. A Bíblia diz que quando eles chegaram perto de José e acharam que ele iria se vingar depois da morte de seu pai, José disse para os seus irmãos: vocês intentaram o mal contra mim, porém Deus transformou o mal em bem para fazer como se vê neste dia e para conservar a vida de muitas pessoas. Ou seja, Deus, ele sabe transformar a adversidade em triunfo. E ele sabe porque nos permite passar por momentos difíceis. E eu preciso frisar que nestes momentos difíceis, Cristo nos é suficiente. Ele está bem do seu lado, ele está ao lado da sua família, ele está ao lado da sua igreja, cumprindo uma promessa que ele fez: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está ao nosso lado, ele é o nosso ajudador. 2.3 Regozijo no Senhor. A palavra alegria, ela aparece em Filipenses cerca de 16 vezes. 16 vezes na carta aos Filipenses você vai encontrar a palavra alegria. A nossa esperança, nosso refúgio, nossa felicidade, ela é no Senhor. Nossa esperança, nosso refúgio, a nossa felicidade, a nossa alegria é no Senhor. Filipenses capítulo 4, versículo 4, Paulo está preso, volto a dizer, volto a afirmar, quero deixar isto frisado. Ele diz dentro da prisão, está escrevendo aos Filipenses, ele diz para eles: regozijai-vos no Senhor. E depois ele escreve: outra vez vos digo, regozijai-vos no Senhor. Meus irmãos, eu queria lembrá-los também, mais uma vez, do Salmo 84, porque este salmo alegra muito meu coração, e dizer a você que a nossa fonte de alegria é o Senhor. Salmo 84, versículo de número 5, diz que bem-aventurado é o homem cuja força está em ti, cuja força está em Deus. Em Deus nós podemos regozijar mesmo em meio a momentos de adversidade. Podemos passar por qualquer dificuldade, mas no final o nome de Cristo será glorificado. É difícil nós entendermos como Paulo viu alegria em sua prisão, mas para ele havia um propósito gigantesco definido por Cristo em todas as coisas em que ele estava enfrentando. Volto a relembrar, José passou por momentos como esses, Jó também passou por momentos de adversidade, Paulo passou também por momentos de adversidade, e por que não dizer a você que todos os personagens fiéis da Bíblia passaram por momentos de adversidade, até mesmo o nosso Cristo. Por que nós não iremos passar por estes momentos? Mas eu preciso dizer a você que em meio a estes momentos, Deus tem para você e para mim uma alegria sobrenatural, uma paz que excede todo o entendimento,
que muitas vezes as pessoas não conseguem entender, mas esta alegria, esta paz, esse regozijo, ele tem uma fonte: Jesus, a nossa suficiência. Eu quero terminar a explanação desse tópico 2, lendo com você o que Abacuque escreveu num momento muito difícil da sua vida, mas que ele pôde regozijar-se, mesmo sabendo que as coisas não estavam como ele esperava que estivessem. Abacuque capítulo 3, versículo 17 ao 19, você conhece bem o texto. E ele diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas, todavia eu repito, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como o das servas e me fará andar sobre minhas alturas. Deus está com você. Persista, seja fiel ao Senhor e o Senhor lhe mostrará o porquê dos momentos de adversidade e não te deixará sucumbir em meio aos momentos difíceis. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua casa. Amém. A paz do Senhor para todos, dando continuidade à nossa querida Escola Bíblica Dominical. Hoje estamos estudando a lição de número 9, cujo título é A Suficiência de Cristo em meio às dificuldades. Em meio às dificuldades, nós podemos confiar na suficiência de Cristo. É a nossa lição de hoje. Então, a total suficiência de Cristo em todas as áreas, Jesus Cristo é suficiente para nos abençoar, nos proteger e nos guardar. Então, a suficiência de Cristo, o que Ele fez no Calvário, a coroa de espinho nos mostra que o que Ele fez no Calvário é suficiente para nos dar a salvação. Ele pagou um grande preço, por isso somos salvos na pessoa de Jesus Cristo. Assim, é bom lembrar que Cristo é suficiente para nos salvar. Cristo é suficiente para nos salvar e é Rei suficiente para nos abençoar no sentido material e espiritual. O sacerdócio de Cristo, ele tem duas fases importantes. A primeira, morrer na cruz para nos salvar. A segunda, está à direita de Deus intercedendo por nós continuamente. Ele é o nosso sacerdote, ele é suficiente nas coisas espirituais e nas coisas materiais e principalmente diante das diversidades, diante das adversidades, Cristo é suficiente. Então, as adversidades, elas existem, as adversidades e a bondade de Deus. Diante das adversidades, nós temos contemplado e testemunhado a bondade de Deus. Só para relembrar, para quem começou a assistir agora, o nosso texto áureo é Filipenses 4,13, um versículo muito conhecido. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Às vezes nós pensamos que são só as coisas boas, mas esse versículo ele é muito abrangente. Paulo quer dizer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nos momentos de adversidades, no momento de bonança, em todos os sentidos, ele pode. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo está dizendo, existem momentos difíceis e momentos fáceis, mas existe um fortalecimento de Deus que é contínuo em nossas vidas. É um presente contínuo, Ele está sempre nos fortalecendo. A nossa verdade prática, em Cristo somos fortalecidos a vencer as adversidades do tempo presente. O que foi escrito há 2000 anos atrás, há muitos anos atrás, é uma verdade que em Cristo nós somos fortalecidos mesmo neste tempo presente. Ele continua nos fortalecendo.
Então, fortalecidos por Cristo. Isto é a forma de que nós temos vencido as adversidades. O texto de referência foi escolhido de Filipenses, e Filipenses todos nós sabemos que é a carta da alegria. É muito importante, Paulo disse: ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinha lembrado, mas não tinham tido a oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Se sei estar abatido, sei também ter abundância em toda maneira e em todas as coisas. Estou instruído tanto ter fartura como ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Conclusão: posso todas as coisas daquele que nos fortalece. E nós também podemos, mesmo nas adversidades, porque Ele nos fortalece. Então, através da palavra de Deus somos fortalecidos. Aqui também tem uma outra forma de sermos fortalecidos. Lendo as promessas de Deus de vitória para nós, nós temos condições de ser fortalecidos através da palavra. Na nossa lição, é diante das adversidades que o verdadeiro cristão tem um entendimento mais amplo sobre o que é essencial e indispensável. É na hora da adversidade é que nós analisamos com maior atenção o que é essencial e indispensável para a sua vida, bem como uma excelente oportunidade de testemunho para edificar outros. Então, na hora da adversidade, a gente analisa o que é essencial, o que é indispensável. E, além do mais, na adversidade, nós temos uma oportunidade de testificar para outras pessoas que o nosso Deus é suficiente. Então, duas coisas essenciais à vida de um cristão: alimentar-se da palavra de Deus e viver em oração. Alimentar-se da palavra e viver em oração. Isso nos fortalece. Perseverança, requisito essencial da vida cristã. Filipenses, Paulo mesmo disse: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Em Hebreus também, o escritor ou a escritora diz: e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Sendo perseverante, prossigamos para o alvo, que Deus nos dá vitória na nossa caminhada cristã. Então, o tópico 3, que ficamos incumbidos de comentar: a suficiência de Cristo. Em Cristo temos a salvação completa. Já mostramos a cruz de espinho, a salvação espiritual. A palavra salvação no original do grego quer dizer salvação em todos os sentidos, além de ser espiritual e também material na hora das adversidades. A salvação tem um sentido muito amplo. O que Jesus fez na cruz é totalmente suficiente para a nossa salvação. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ele nos capacitou, reconciliou, nos deu a vida e nos trouxe de longe para perto de Deus. Através do Calvário, nós somos reconciliados com Deus. Cristo é suficiente para satisfazer o ser humano em sua essência, pois Cristo nos revela aquilo que é indispensável. Cristo é suficiente? Sim, naquilo que é indispensável. Ele vai revelando para nós, e isso é indispensável para você, e isso você precisa, e Ele suficientemente vai nos abençoando a nossa caminhada cristã. Então, a total suficiência de Cristo. Fiz questão de colocar essa grande rocha. Jesus disse para Pedro: tu és Petros, fragmento de pedra. Sobre esta pedra, sobre esta rocha, edificarei a minha igreja. Cristo é tido como uma grande rocha na palavra de Deus. E esta grande rocha, Cristo, é suficiente em todos os sentidos para nos abençoar. Então, agora vamos para o tópico 3.1, viver com entendimento. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, sentimento, de toda a sua alma, psicologicamente, e de todo
todo o seu entendimento. A palavra do Senhor vem nos chamar a atenção para amar ao Senhor com entendimento. Paulo, nas suas cartas, fala de um culto racional. Nós temos entendimento, nós cremos em Cristo como nosso Salvador e o amamos cada dia mais quando conhecemos o que Ele fez e faz por nós. Muitos almejam como ideal de vida riquezas materiais, reconhecimento social, posições de destaque, entre outros. No entanto, esperam que tais benefícios sejam dados por Deus sem nenhum esforço ou trabalho. Deus faz a parte dele, de nos abençoar, de nos dar vitória. E nós temos a nossa parte de dedicar e entregando tudo nas mãos do Senhor, o nosso trabalho, a nossa dedicação, seja na área espiritual ou material, mas confiando que Ele é suficiente para nos abençoar. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Bom entendimento tem todos que lhe obedecem. Servir a Deus com entendimento e confiar que Ele é capaz de nos abençoar nas nossas atividades em todas as áreas. A vida do apóstolo Paulo aponta para uma vida de entrega plena à vontade do Senhor na pregação do Evangelho. Paulo se entregou em favor do Evangelho. Paulo afirma que soube viver no muito e no pouco. É isso que nós entendemos. Quando ele diz, tudo posso naquele que me fortalece, ele está dizendo, eu sei viver no muito e sei viver no pouco. Olha o que ele escreveu. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Gratidão. O que Paulo está mostrando para nós nesse versículo é uma coisa chamada gratidão. Gratidão. E isso leva Paulo a se confortar no Senhor com o que tem, com o que pode. Gratidão. E só lembrar que não é a alegria que nos faz gratos, é a gratidão que nos faz felizes, a gratidão que leva as pessoas a ser felizes, olhar em redor e ver o que Deus já fez, como Ele é suficiente, até onde Ele nos trouxe, como Ele tem nos abençoado noite e dia, materialmente, espiritualmente, como Ele tem guardado, protegido. Então, se nós formos gratos por tudo, nós vamos ter alegria. A gratidão leva à alegria. Então, Jesus no Sermão do Monte afirma que Deus vai prover nossa condição mínima de subsistência. Ele está querendo dizer que Jesus sabe o que é essencial e indispensável para nós, e dele vai prover essas condições. Olha o que ele diz em Mateus: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Busque primeiro o reino de Deus, e Ele conhece o que é indispensável para nós e vai nos abençoar para nos prover todas as necessidades. Cristo é suficiente. Então, ainda Mateus 6,33, tirado da palavra: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus. Quando colocamos em nossa mente, em nosso coração, em nossa alma, primeiro o reino de Deus, as coisas vão sendo acrescentadas a dia. Então, o 3.2, ser fortalecido. Para nós vivermos o que nós temos aprendido na palavra do Senhor, confiar que Jesus é suficiente, nós precisamos ser fortalecidos. É isso que está no 3.2. Em Cristo podemos passar pela dificuldade ou pela vitória. Nós não estamos isentos disso, de passar pela dificuldade ou pela vitória. Mas olha o que Paulo escreve: posso todas as coisas naquele que me fortalece, na dificuldade ou na vitória. A palavra fortalece vem do grego dínamo, segundo o dicionário de Strong, revestir-se de força, receber força, ser fortalecido,
crescer em força. Então, quando Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece, ele está dizendo, revestir-se de força, receber força, ser fortalecido, crescer em força. E esse aqui é muito importante, porque esse fortalecimento ele é contínuo, ele é progressivo. Quanto mais nos aproximamos do Senhor, mais fortalecido nós vamos ficando. Então, ainda o Isaías falando sobre isto, será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Ele não se cansa e ele dá força para que nós tenhamos vitória. Ele dá grande vigor e dá força para aqueles que necessitam para viver os momentos da nossa trajetória. Então, Filipenses 4,13, o apóstolo Paulo utiliza o verbo no tempo presente, fortalece. Ele não está dizendo fortaleceu ou fortalecerá, ele está dizendo fortalece hoje. Nessa forma verbal dá a ideia de continuidade, sempre nos fortalecendo dia após dia. Portanto, nós não somos somente fortalecidos, mas passamos por um processo de contínuo fortalecimento no Senhor. Um processo contínuo. Deus nos fortaleceu para vencer as diversidades de ontem, Deus nos fortalece para vencer as diversidades de hoje e vai nos fortalecer para amanhã e assim sucessivamente. É um processo de fortalecimento contínuo. Devemos com isso permanecer em Cristo, porque é Ele que nos fortalece, e sermos revestidos pelo seu poder. Então, sendo fortalecido na graça de Deus, passando pelo processo de fortalecimento dia após dia, sendo fortalecido. Olha ainda que Isaías disse, ele fortalece o cansado, dá grande vigor ao que está sem força, e até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Ele nos fortalecendo continuamente. Então, o nosso tópico 3.3, a comunhão e generosidade. Se Cristo é suficiente para nós, se nós confiamos na suficiência de Cristo, se Ele nos fortalece, nós temos condição de viver numa comunidade em comunhão e com generosidade, por causa da suficiência de Cristo, por causa do fortalecimento que Ele dá aos cristãos. Aí podemos viver em comunhão e generosidade. Esboço da carta aos Filipenses, é onde Paulo aborda nessa carta chamada Carta da Alegria. Interessante porque Filipenses foi escrita da prisão de Roma. Paulo escreveu essa carta dentro de uma prisão e ele fala muitas repetidas vezes que nós devemos ser alegres. Veja como que Deus agia na vida de Paulo. Alguém prisioneiro escrevendo para nós, para que nós nos alegremos. O que estava acontecendo com Paulo? Fortalecido na suficiência de Cristo. Propósito da carta: ensinar e encorajar os cristãos a manter unidade no Senhor e a viver alegres, mesmo no meio das hostilidades. Viver alegre. Filipenses, o tempo todo Paulo diz, regozijai-vos. Outra vez eu vos digo, regozijai-vos. O tema da carta? Alegria, mesmo nas dificuldades. Paulo, de dentro da prisão, escrevendo que devamos ser alegres. Então, a igreja de Filipos foi uma das comunidades que mais apoiaram financeiramente o ministério de Paulo. Foi o que mais apoiou Paulo, foi a igreja de Filipenses. Ele recebia dádivas, ele recebia donativos para ele continuar a obra missionária e muitas vezes para ele levar para outras comunidades também. A epístola aos Filipenses é a mais pessoal.
Paulo agradece o respaldo financeiro enviado a ele por meio de Epafrodito. Veja que interessante esse versículo 2:25. Paulo disse: julguei contudo necessário mandar-vos Epafrodito. Pensando em vocês, eu mandei o Epafrodito para ajudar vocês. Sabe o que vocês fizeram? E vosso enviado para prover as minhas necessidades. Consegue entender a beleza do versículo? Paulo, pensando na igreja de Filipenses, ele enviou o Epafrodito para ajudar. Eles mandaram o Epafrodito de volta, levando os donativos para Paulo. É muito bonito e muito importante esse versículo aqui. Então, a carta da alegria, da gratidão e do serviço. Onde tem alegria, onde tem gratidão, tem dedicação ao próximo, tem generosidade, que é o assunto da nossa carta, da nossa lição de hoje. Onde tem alegria, tem gratidão e, ao mesmo tempo, tem dedicação para com o próximo. Carta de Paulo aos Filipenses. Esta carta mostra o grande amor que Paulo tinha pelos filipenses e fala da confiança, alegria, união e firmeza que devem ser marcas dos seguidores de Cristo. Então ele diz que a igreja de Filipenses aproximou-se muito mesmo do cristianismo, de viver um real cristianismo pela alegria, pela confiança, pela união e pela firmeza. Uma igreja que ajudou muito o ministério de Paulo. Foi fundada quando Paulo foi para a Europa e a Lídia se converteu. E toda a sua família, todas ali as pessoas próximas dela se converteram e ela abriu a casa dela para fundar a primeira igreja em Filipos, que era a primeira igreja da Europa. A igreja de Filipos era composta por irmãos que viviam o evangelho em toda a sua essência. Era composta por irmãos que viviam o evangelho em toda a sua essência. Era comunhão, era alegria, era generosidade com os irmãos, vivendo o evangelho ensinado por Jesus Cristo. Não era uma igreja rica, como a comunidade de Corinto, mas participou economicamente da campanha do apóstolo, sempre ajudando a próprio Paulo e a outras comunidades. Era uma igreja que vivia a comunhão com base na generosidade, sempre sendo generosa esta igreja. Por que Paulo escreveu esta carta? Paulo escreveu a carta aos Filipenses com dois propósitos. Primeiro, para agradecer à igreja de Filipos a sua generosidade, por ter preocupado com as necessidades de Paulo, e para alertar a igreja sobre os perigos que estavam enfrentando. A igreja estava na adversidade, mas estava também na generosidade. Estava no momento difícil, mas estava colaborando com o ministério e com as outras igrejas. Então, Paulo escrevendo ao Filipenses: mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro suave e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. O meu Deus, segundo as suas riquezas. Às vezes nós colaboramos e pensamos, como que virá o retorno da parte de Deus? Paulo está dizendo, Deus é rico o suficiente para suprir todas as nossas necessidades. Então, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade, escrevendo ainda ao Filipenses. É Deus que opera o querer fazer e também o efetuar. Não basta simplesmente eu ficar querendo fazer alguma generosidade, praticar alguma coisa de bom para ajudar a comunidade e não fazer. Ele diz, Deus opera o querer e opera também o efetuar. Em tempos onde o consumismo desenfreado, o egoísmo, a vaidade são incentivados pela sociedade, as mídias sociais, olha o que acontece. O Evangelho de Cristo mostra os seus valores na hora da partilha, na hora da comunhão e na hora da generosidade. Enquanto o egoísmo toma conta da sociedade, aqui o Evangelho, a comunidade cristã está desenvolvendo um espírito de generosidade, de comunhão.
Então, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração. Transforma a preocupação em oração, passa para o trono da graça e com súplicas e ações de graças. Então, encerrando a nossa escola bíblica dominical, muito bom o assunto de hoje. No tópico 1, já foi estudado a realidade dos momentos difíceis. Não podemos negar que os momentos difíceis existem. Foi estudado no tópico 1, mas existe solução. Então, as adversidades farão parte da vida do cristão. Cabe a cada um de nós perceber o seu propósito. Por que estamos passando por essa situação? Por que eu estou passando por essa adversidade? Algo Deus quer me ensinar neste momento. Eu preciso confiar na suficiência de Cristo e aprender e crescer e ser fortalecido por Ele nestes momentos. Então, vencendo barreiras e superando obstáculos. Vencendo barreiras e superando obstáculos. É o que estamos vendo nesta lição. No tópico 2, nós estudamos Paulo e a igreja de Filipos. Como Paulo tinha ligação com esta igreja. Então, a percepção que Paulo tinha da adversidade nos confronta hoje sobre o reino de Deus e sobre o evangelho. Paulo olhava a adversidade como um momento de aprendizado, como um momento de receber fortalecimento do Senhor e mandava nós nos alegrarmos. Como nós devemos viver uma vida cristã mesmo na adversidade. Paulo olhava isso dessa forma e nós hoje também temos muito que aprender nesse sentido. Então, Paulo queria dizer o seguinte: as atitudes do cristão perante as adversidades. Paulo tomou uma atitude de entender que Deus estava ensinando, estava operando, estava providenciando, que Jesus é suficiente. Ele quer que nós também entendamos e cremos que Jesus continua sendo suficiente. No tópico 3 nós estudamos a suficiência de Cristo. Se vivemos uma vida em Cristo, nada nos faltará, pois Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. E aí sim, a gente pode falar esse versículo tão conhecido com mais confiança. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Por quê? Porque Cristo é suficiente. Então, a nossa breve conclusão. Diante da realidade humana, as adversidades não passarão, elas continuam. Os anseios não vão passar, mas todo aquele que estiver em Cristo Jesus será fortalecido e será saciado em seu interior, pois Cristo é suficiente. Cristo é suficiente para nos fortalecer. Então, o que nós aprendemos nessa lição? Um aprendizado e crescimento em meio às adversidades. Paulo fez isso, aprendeu muito e nós estamos aprendendo na hora da adversidade. Há um crescimento em meio às adversidades. Assim, Jesus Cristo é suficiente, insubstituível e incomparável. Jesus Cristo é suficiente, insubstituível, incomparável. Quando começamos a entender quem é Cristo e o que Ele fez por nós, não vamos precisar de outra motivação. Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. Esperança em meio à adversidade. Cristo é suficiente. Então, concluindo, exposições nas cartas aos Filipenses. A carta aos Filipenses hoje nos ensinou muito, é chamada a Carta da Alegria. Exposição na carta aos Filipenses. Alegria, permanecendo firme em meio a adversidades. Alegria em Cristo. Que Deus abençoe a todos, que essa escola bíblica seja uma bênção para a sua vida, no nome de Jesus.